aí, galera! O tema da aula de hoje é o modernismo, mais especificamente a sua segunda fase. A segunda fase do modernismo aconteceu de 1930 a 1945. O modernismo foi um movimento marcado por uma quebra nos padrões tradicionais. Eles queriam coisas novas e formas novas de escrita. O seu marco inicial foi a Semana da Arte Moderna, que aconteceu em 1922. Falando um pouco sobre o contexto histórico, a segunda fase do modernismo ocorreu em uma fase bem conturbada da história. Alguns fatos que ocorreram nessa época são, por exemplo, a crise de 1929, que houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e vários países entraram em crise social, política e econômica. Isso fez com que surgissem governos totalitários na Europa, o que levou ao início da Segunda Guerra Mundial, que teve duração de 1939 a 1945. A crise cafeeira de 1929 a 1930, que devido à crise da quebra da Bolsa, a produção cafeeira no Brasil sofreu um abalo. E foi o fim das oligarquias de Minas Gerais e de São Paulo, também conhecidas como política café com leite. E houve também o início da Era Vargas, onde Getúlio Vargas com seus partidários... organizou um golpe com seus partidários para tirar Washington Luiz do poder e impedir Júlio Prestes, que era seu sucessor, de tomar o poder. Ou seja, ele assumiu o poder, instaurou o Estado Novo, que era um regime totalitário, caracterizado pela centralização de poder, nacionalismo, anticomunismo, autoritarismo, enfim. E foi aí que começou a se aproximar a ditadura. Bom, algumas das principais características da segunda fase do modernismo são, por exemplo, a realidade social, cultural e econômica, que nesse período eles se destacaram por fazer uma crítica da realidade do país, afetado pelas crises de 1929. A integração do moderno ao tradicional, eles superaram aquele estilo inovador de 1922 e adequaram o moderno ao tradicional. E o nacionalismo e o universalismo, que consiste na valorização da cultura brasileira. Esse período foi muito marcado pela prosa e pela poesia. Alguns dos principais autores da prosa foram Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Dionélio Machado e Jorge Amado, que é sobre quem nós vamos falar hoje. Jorge Amado nasceu em 10 de agosto de 1912, em Itabuna, na Bahia. Ele se mudou para Salvador aos 14 anos, onde ele começou sua vida literária escrevendo no jornal Diário da Bahia. Em 1941, ele foi obrigado a se exilar na Argentina, por ser militante comunista. Quando ele voltou ao Brasil em 1945, ele se tornou deputado pelo PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro. Nesse ano, ele se casou novamente. Jorge Amado foi autor da lei que assegura o direito à liberdade do culto religioso no Brasil. Em 1947, quando nasceu seu filho, o PCB foi perseguido e declarado ilegal, ou seja, ele precisou se exilar de novo. Ele se exilou na França até 1950 e foi expulso, e de 1950 a 1952 ele viveu em Praga. De volta ao Brasil em 1955, ele passou a se dedicar somente à literatura. Em 1958, publicou uma de suas obras mais famosas, Gabriela Cravo e Canela. Em 6 de abril de 1961, Jorge Amado foi eleito para a cadeira de número 23 da Academia Brasileira de Letras. O tutor dessa cadeira é José de Alencar e seu primeiro ocupante foi Machado de Assis. Jorge Amado morreu em Salvador, no dia 6 de agosto de 2001, 4 dias antes do seu aniversário. Ele foi cremado e suas cinzas foram enterradas no jardim de sua casa no dia em que ele completaria 89 anos, dia 10 de agosto de 2001. Suas obras são voltadas principalmente para as raízes nacionais, sendo alguns dos temas constantes os problemas e as injustiças sociais, política, crenças e as tradições do povo brasileiro. Sua biografia era muito extensa e continha aproximadamente 45 livros publicados. Algumas de suas obras tiveram adaptações para a TV, como Gabriela Cravo e Canela, que teve 3 adaptações, uma em 1960, uma em 1975 e uma das que ficou mais famosa com o nome de apenas Gabriela, em 2012. Dona Flor e seus 2 maridos também se tornou um filme e Tieta do Agreste passou a ser a novela Tieta. E por último, inspirado em seu livro Mar Morto, Porto dos Milagres foi uma novela passada em 2001. Seus livros foram traduzidos em 49 idiomas e existem exemplares em braille e audiolivros. O Jorge Amado foi um escritor muito apreciado no mundo todo, sendo assim ele recebeu diversos títulos e prêmios, tanto nacionais quanto internacionais. Alguns desses prêmios são o Prêmio Stalin e Lenin da Paz, recebido em Moscou em 1951, o Prêmio Luiz de Camões, recebido em Portugal em 1994, o Prêmio Graça Aranha, recebido no Rio de Janeiro em 1936,
o Prêmio Jabuti, recebido em São Paulo, em 1959 e 1995, o Prêmio Pablo Picasso, recebido em Brasília, em 1988, e alguns de seus títulos são o título de comendador na Venezuela, França, Portugal, Argentina e Brasil. Então, agora a gente vai deixar de lado a biografia do nosso autor, Jorge Amado, e vamos para a sua história em si, que é o Mar Morto, de 1936. A história, ela se passa no Cais da Bahia, onde lá viviam grandes marinheiros. E um dos maiores e mais importantes e que sabia bastante coisa em relação aos marinheiros era o seu Francisco. Ele criava o seu sobrinho, que se chamava Guma. E como ele era bastante experiente nessa área, ele começou a explicar todas as suas táticas sobre o mar para esse seu sobrinho. Após Guma aprender todas as táticas que o seu tio lhe ensinou, a passar de um tempo, ele tomou conta de um barco que seu tio tinha, que se chamava Valente. Ai, meu, que beleza. Mãe! Oi! Após esses acontecimentos, Guma, ele passou a ter uma fama muito grande por saber bastante coisa sobre o mar. O motivo dessa fama toda que Guma tinha foi por causa de uma grande tempestade que teve e onde Guma estava em seu barco e salvou um grande navio que iria naufragar. Depois disso, depois dessa sua fama toda, Guma conheceu Lívia. Lívia começou a fazer parte de sua vida e era uma das moças mais bonitas daquele lugar. Depois disso, casou-se com ela e foi morar junto com São Francisco. Ao lado deles, os seus vizinhos, tinha um rapaz que se chamava Rufino e era um grande amigo de Guma. E Esmeralda, que era sua esposa. Eles tinham uma boa convivência, uma boa amizade, viviam muito bem, até que Guma se envolveu com Esmeralda, que era esposa de Rufino. Após isso, após essa grande traição, Rufino descobriu que Esmeralda tinha o traído. E foi lá e matou Esmeralda e depois se matou, porque ele não aguentou aquela traição e nem ter matado a sua esposa, então ele foi e se matou. E se matou também porque ele ficou muito desgostoso da vida. Logo depois, Lívia, que era esposa de Guma, descobriu que estava grávida. Guma, com grande remorso de ter traído seu grande amigo, que era seu vizinho e tinha feito parte de sua vida, porque eles se davam muito bem e tinham uma grande amizade, ele pegou o Valente, que era aquele barco que ele cuidava quando ele aprendeu as táticas junto com o seu tio. Ele pegou esse barco, o Valente, e foi para o mar e bateu com grande força nas pedras. Ele fez isso porque um dos seus motivos era que ele morresse. Por causa que ele se sentia muito triste de ter feito aquilo com o seu amigo, com a sua esposa, mas ele não morreu. Ele apenas deixou o Valente bem destruído, só que com ele não aconteceu nada. Após a tentativa de suicídio de Guma, seu filho Frederico nasceu. Ele estava feliz com seu relacionamento, sua esposa e seu filho, mas ainda assim sentia falta de seu barco. E sem dinheiro para comprar um barco novo, ele começou a contrabandear seda para os árabes. Numa dessas viagens, o filho de um árabe resolveu vir junto com Guma de volta para o cais. No meio da viagem, ele caiu no mar. Guma, como sempre foi muito corajoso, pulou no mar e conseguiu salvar o árabe, mas em seu ato de coragem, ele acabou morrendo. É agora que nós começamos a entender o porquê do nome Mar Morto para o livro. Após a morte de Guma, sua família teve que conviver apenas com suas lembranças de ser um homem bom, corajoso e de bom coração. Mas outra lembrança que ficou foi no cais. A partir do momento que Guma morreu, as águas passaram a se tornar calmas e mortas, o que dá o nome ao livro, Mar Morto. Esse livro, além de retratar o cotidiano dos afro-brasileiros, retrata também a mitologia, mais especificamente a lenda de Iemanjá. Essa lenda diz que esse é um destino traçado a muitas gerações e que nenhum homem pode escapar dele. Algum dia, ao entrarem no mar, serão levados por Iemanjá e deixarão suas mulheres e filhos na terra, sofrendo com sua perda. Essa é uma lenda muito comum em vilas de pescadores e marinheiros, e muito bem retratada por Jorge Amado, em sua obra. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho sobre a segunda fase do modernismo, o escritor Jorge Amado e sua obra Mar Morto.